Galera, é o seguinte, para os fãs da saga Tomb Raider, ver o retorno da franquia com Legend foi um suspiro bem grande, isso porque depois de períodos turbulentos nas mãos da Core Design, a empresa responsável pelos games até o 6º título, o The End of Darkness, aqui conseguimos ver de volta toda a magia recuperada dos jogos clássicos de uma nova forma. Tomb Raider acabou se consolidando pela presença forte da protagonista Lara Croft, que, além de usar o seu humor um tanto tóxico para poder lidar com outros personagens, conseguia feitos incríveis em suas explorações. No entanto, Lara durante muito tempo foi vista como uma espécie de anti-heroína por fazer tudo em benefício próprio, passando por cima de qualquer um que entrasse em seu caminho. Um exemplo claro disso é como ela matava até os animais que não ofereciam perigo algum a ela nos jogos tradicionais. Suas ambições eram um tanto egocêntricas e, de um ponto de vista um pouco mais crítico, diria que até superficiais, mas foi isso que conseguiu moldar a personagem que se tornou tão querida no meio gamer, todas essas características egocêntricas. Só que infelizmente em um momento as coisas começaram a desandar e a marca passou a se tornar repetitiva, até que teve seu estopim de desgaste no 6º título da saga, que tinha uma conceituação excelente, mas não teve nem 50% disso explorado. A responsabilidade de Legend então acabou sendo bem grande. Com o retorno do criador da personagem Toby Gard para o desenvolvimento dos jogos da saga, Lara no 7º game da franquia ganhou mais aprofundamento, ficou mais humana e resgatou o essencial do que encontrávamos na personagem dos jogos que foram lançados na era do PlayStation 1. E por isso, hoje nós vamos ver se ele levou o PS2 ao limite por não apenas ser um dos jogos mais importantes da saga, em função de tamanha responsabilidade, mas também por ter sido lançado por um dos consoles mais marcantes de todos os tempos. Então, pra gente ver como toda essa proposta se comporta em conjunto com os novos visuais da época, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver o que o retorno da franquia trouxe pra gente na geração do PlayStation 2. Tomb Raider Legend veio com a ideia de reescrever a origem de Lara e funciona como um reboot para sua história. Aqui, a narrativa conta que a personagem aos 9 anos de idade sofreu um acidente de avião com a sua mãe, mas de alguma forma ambas conseguiram sobreviver durante um tempo. O problema é que depois de encontrar um templo com uma espécie de altar junto a uma espada, a mãe de Lara é completamente desintegrada após encostar ali e deixa a filha sozinha naquele lugar, situado nas montanhas do Nepal. Mas, mesmo que muito nova, Lara sempre foi muito esperta e conseguiu sobreviver até ser encontrada. Onde depois disso tudo, o jogo começa verdadeiramente apresentando a protagonista já em sua fase adulta explorando as ruínas da Bolívia, na tentativa de encontrar alguma pista sobre o que pode ter acontecido com a sua mãe. Isso porque tanto Lara quanto seu pai nunca entenderam muito bem o que havia acontecido e sempre buscaram pistas para a compreensão desse evento com algum tipo de esperança. Só que em paralelo a isso, Lara continuou sua vida durante o seu crescimento e estudou arqueologia assim como o pai. E no meio desse processo construiu também um networking de amizades que influenciam diretamente no jogo. Mas o ponto central da história se desencadeia aqui, nessa cena. Amanda! I think this stone unlocks the door. I don't like it. Are you sure you're reading it properly? That thing is coming. You have a better idea? The door might be trapped. We're trapped. Oh God! Nesse momento vemos a protagonista sendo obrigada a literalmente abandonar Amanda, sua amiga, durante um desabamento, algo muito parecido ao que vemos em Tomb Raider 4, só que dessa vez do ponto de vista inverso, já que no 4º título da saga, Lara era a pessoa deixada para trás. Aqui é ela quem deixa um amigo para trás, involuntariamente, claro. O fato é que Legend tem muitos impulsionadores na sua trama, e esse é só um deles. Além de trazer à tona o passado da personagem de duas maneiras diferentes, o relacionando a mãe dela e também a Amanda, que era sua amiga, ele
consegue também abrigar nesse meio tempo uma mitologia para poder fazer toda a narrativa funcionar no melhor estilo de Tomb Raider. E aqui, nesse caso, se trata do conto do Rei Arthur, ou mais especificamente de sua espada, a Excalibur, que no fim foi justamente a espada que a mãe de Lara encontrou antes de seu desaparecimento. A história do Rei Arthur aqui é trabalhada em linhas paralelas para basicamente contextualizar a origem de sua espada e assim de seu poder, já preparando o cenário para a sequência direta do game, que trata da mitologia nórdica, e a gente já abordou aqui, sendo nesse caso o Tomb Raider Underworld. Com isso em mente, podemos facilmente dizer que Legend consegue trazer diversos pontos e os fazem coexistir da maneira mais orgânica possível na narrativa, respeitando o limite do bom senso para cada lado. Isso foi tão bem feito que no Underworld todo esse contexto é respeitado e continua se fazendo importante para a trama dele acontecer. Só que um dos principais pontos positivos aqui é como todo esse contexto conseguiu deixar Lara extremamente humanizada. O título de anti-heroína já não cabe mais aqui. Todas as ações realizadas por Lara podem ser facilmente justificadas pelo fato dela querer encontrar sua mãe, e é isso que vai servindo de gatilho para o jogo poder continuar contando a sua trama. Só que, felizmente, as características predominantes da personagem ainda estão presentes. Ao lidar com as pessoas, mesmo sendo simpática ou agindo apenas por educação, ela faz questão de mostrar sua personalidade forte. Ou ao entrar em contato com inimigos que se impõem a ela, o nível de ironia continua altíssimo e a personagem não mostra temor algum. A história de Legend é um ciclo quase que perfeito, e só foge dessa perfeição por motivos intencionais, ao deixar uma brecha para que a saga continue. Mas no geral, conhecemos todos os personagens muito bem e cada um deles tem um grau de evolução pertinente a seu papel na trama. Ou seja, um personagem menos importante que só aparece para justificar o roubo de uma das partes da espada que Lara tá atrás tem sua história iniciada com um breve plano de fundo, início e fim num único estágio. Já no caso de Amanda, a amiga de Lara, temos essa relação sendo desenvolvida ao longo de todo o game para trabalhar o sentimento de culpa na protagonista, o que no fim nos mostra uma história extremamente fluida e orgânica, não tão ambiciosa, mas a ideia foi essa, ser uma história objetiva, mesmo que tenha diversos pontos em um tempo de campanha de mais ou menos 6 horas, o que é bem curto, mas funciona muito bem ao levarmos em conta o que ela propõe. Só que essa narrativa também vai sendo desenvolvida por novos elementos implantados na gameplay do jogo, e a gente vai falar sobre isso agora. A premissa do sétimo título da saga é basicamente a dos seus predecessores. O jogo continua tendo um foco na exploração de tumbas, partes em plataforma e combates contra inimigos. A diferença está na forma como tudo isso é executado agora, e a gente precisa abordar cada um desses aspectos. Sobre a exploração das tumbas, a maioria dos estágios tem uma parte destinada a esse elemento única e exclusivamente, onde temos alguns trechos com puzzles que são relativamente fáceis de serem concluídos, principalmente se compararmos com jogos clássicos, e uma ambientação cultural riquíssima nos mínimos detalhes, isso é claro para o padrão do PlayStation 2. Esse aspecto, por sinal, muitas das vezes se relaciona diretamente com a história, porque agora Lara tem uma equipe composta por 2 pessoas para suas missões, e eles são Zip e Alistair. Zip é um expert em programação e afins, enquanto Alistair é um historiador e acaba ajudando Lara com todo o seu conhecimento com base no que ela apresenta para ele. O ato de falar vindo desses personagens, inclusive, às vezes tem um gatilho que pode ser ativado ao usar o binóculo da personagem, que serve para poder analisar todo o ambiente. E isso acontece em tempo real durante a jogatina. Eles começam a interagir e conversar com a personagem. Só que o legal é que essa relação entre eles é muito mais familiar do que profissional. Ambos sabem de suas responsabilidades, mas não deixam de mostrar uma certa preocupação ou então mostrar suas personalidades durante a gameplay, fazendo com que essas conversas desenvolvam a história mesmo quando nada parece estar acontecendo, o que deixa a experiência muito mais dinâmica. Já sobre os elementos de plataforma, é fácil dizer que aquela precisão desleal necessária nos jogos clássicos ao realizar saltos foi abolida. Os movimentos aqui apresentam o mesmo intuito, mas foram completamente modificados e estão muito mais plásticos. Lara agora corre e pula de maneira realista, sem saltos absurdos, além de conseguir realizar diversos tipos de acrobacias, contando com uma espécie de corda magnética para poder ajudá-la a alcançar locais mais complicados. E tudo isso, na maior parte do tempo, acontece de maneira semi-automática, eu diria. Os movimentos não são completamente automatizados para que a gente possa continuar se sentindo no controle da personagem, mas eles estimulam uma fluidez que deixam o jogo bem simples de se jogar, o que foi importante para poder trazer novos fãs para a saga, já que essa era uma tentativa de revitalizar
revitalizar a marca. E não menos importante, temos os combates. Os combates de toda a saga Tomb Raider sempre foram recheados de inimigos locais, se concentrando bastante na vida animal, mas também contavam com os humanos. E para dar conta disso, tínhamos um arsenal bem extenso de armas. O que não acontece aqui. Para o jogo ficar mais realista, a Lara agora só consegue carregar 2 armas por vez, sendo uma optativa e a outra já é definida, que são as clássicas pistolas com munição infinita. Essas armas secundárias podem ser encontradas aos montes ao longo do cenário, além de granadas e kits de primeiros socorros. Só que a movimentação de Lara, que agora estava mais realista e mais fluida, permitia uma facilidade muito grande ao eliminar os inimigos, que até tinham uma inteligência artificial relativamente boa para a época, podendo pegar cobertura ou se reunir para poder te atacar, mas ainda proporcionavam combates fáceis. Isso porque, além dessa facilidade apresentada pelos controles da personagem e por sua movimentação, tivemos a inserção de um combate corpo a corpo, que apesar de simples, era muito funcional, além de um movimento em câmera lenta sem limite algum, permitindo que você o use sempre que pular em algum inimigo humano, funcionando como uma espécie de ataque especial. Então, para criar um balanceamento, o número de granadas era limitado a 4 e os de kits de primeiros socorros a 3, além da variedade de armas secundárias não ser muito extensa. No fim, o jogo continuou fácil, mas extremamente divertido durante a sua jogatina. Só que ao observar de um ponto de vista externo, é fácil dizer que Legend foi moldado para ser uma proposta muito mais realista que os games originais. Além da humanização da protagonista, os elementos de gameplay proporcionam isso, fazendo com que você possa criar algumas oportunidades nos cenários, como empurrar rochas contra os inimigos ou derrubar algumas estruturas neles. Ao caminhar com a arma secundária, ela fica nas costas da personagem até que você a mude, e não o bastante, as conversas entre Lara e seus parceiros tornam tudo muito mais vivo. Só que mesmo com isso tudo sendo tão orgânico e destacado, é importante dizer que o jogo faz muita questão de ainda deixar a gente imerso no papel da protagonista, e um dos principais fatores para isso foi de longe a inserção dos Quick Time Events, que demandam que um determinado comando seja executado através de um botão durante uma cutscene em tempo real, o que deu um ar cinematográfico nunca antes visto na franquia, sem deixar o jogador de lado. Mas são as inovações visuais que proporcionam pra gente o maior nível de realismo, e é inevitável mencioná-las. Nesse período, nas mãos da Crystal Dynamics, a franquia conseguiu respirar novos ares, com um motor gráfico que deixou a experiência não apenas mais fluida, com toda a plasticidade e possibilidades dos movimentos, mas também mais realista, ao menos para o padrão da época, é claro. Só que, além de ter feito isso de maneira muito ambiciosa, a introdução desse novo motor gráfico possibilitou aprimoramentos que foram feitos na verdade em Tomb Raider Anniversary, depois da equipe de desenvolvimento ter aprendido muito com ele aqui, e ainda colocou Tomb Raider Legend num patamar bem alto para o padrão do PlayStation 2 com todas as novas inserções. Então, vamos por partes, porque tem bastante coisa pra gente comentar sobre isso. Primeiro, já adianto que essa é a minha versão preferida do título. Ele de fato tem versões mais bonitas no Xbox 360, PS3 e PC através dos gráficos e Next Gen, mas pessoalmente acho que a identidade visual do game foi melhor trazida aqui, então vamos nos focar nela. E não tem como falar dos gráficos sem falar da mudança do modelo da personagem, que abriu mão da clássica trança e curvas exageradas com aproximadamente 540 polígonos na geração do PS1, para poder trazer um modelo que, ainda que esbanjasse contornos comumente ditos como bonitos para os padrões estabelecidos, com mais naturalidade, em que agora conta com mais de 5.000 polígonos, além de vir acompanhada de um rabo de cavalo. Por isso, já digo que sim, Lara é claramente a personagem mais bem modelada de todo o jogo. Os contornos são sutis em sua maioria e bem suavizados, não tendo quebra poligonal como um todo, mostrando inclusive que o conjunto da protagonista era cheio de elementos em 3D para tudo ficar bem destacado aos olhos do jogador e assim mostrar o poder não apenas do PlayStation 2, mas também do motor gráfico. Então vemos detalhes do cinto, da roupa, do binóculo ou qualquer outro acessório que esteja acoplado a ela. A textura do cabelo é um elemento que pode desagradar quando ela está com ele solto, por ter uma representação de fios texturizada ao extremo, onde sequer simula uma espécie de individualidade.
Mas, por outro lado, com o rabo de cavalo a movimentação é muito boa e se destaca de todos os outros personagens presentes. Essa movimentação também é vista no seio de Lara, que trouxe esse elemento em The End of Darkness, porém aqui está de maneira muito mais natural. Já sobre os outros personagens que fazem parte da trama, vale dizer que o grau de detalhamento vai variar do tempo de tela e consequentemente da importância que eles têm para a narrativa, mas nenhum deles vão se comparar ao trabalho feito com a protagonista, o que honestamente para aquele período era natural. A personagem tem diversos movimentos para expressar naturalidade de acordo com o ambiente, até quando ela tá parada, e para a época, esse era um dos jogos a apresentar uma das personagens mais vivas feitas até então, o que acaba ornando com toda a proposta que a gente vem comentando ao longo desse vídeo. Mas há algo inovador que chamou a atenção de todos naquele período, porque poucos títulos usavam: a reação da textura da personagem com todo o ambiente. Desde os clássicos, a interação com o cenário sempre foi um dos pontos fortes de Tomb Raider, e quem assistiu o vídeo em que a gente analisa o The Last Revelation tem dimensão do que eu tô falando aqui, mas Legend leva isso a um outro patamar ao ser capaz de mostrar Lara molhada ao sair da água, ou suja por ficar rolando por tempo demais no chão. O mais incrível é que esses feitos são estendidos ao vermos que a roupa da personagem vai secando gradualmente de maneira individual. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a blusa ou o short dela levam tempos individuais para poder se secar, e isso é sensacional para a época. Só que isso ainda não é tudo. Caso você se suje, você também pode entrar na água para ela ficar completamente limpa depois de sair, e como todas as animações surpreendentemente rodavam em tempo real, ela aparece do jeito em que você a deixou durante a gameplay. No entanto, falando tanto assim da personagem, parece que todo o resto não recebeu destaque, mas não foi o caso. O desenvolvimento de Tomb Raider Legend foi orgânico o suficiente para poder apresentar cenários vivos para o padrão do PlayStation 2. As florestas são ricas em detalhes como vegetação, pássaros e elementos relacionados a isso. Chegar a Ghana, por exemplo, é um dos maiores vislumbres visuais de todo o game, que esbanja a qualidade da simulação da água em conjunto com uma direção de arte sensacional. Já as tumbas têm uma riqueza de detalhes expostas nas paredes de acordo com o que querem representar, sendo uma construção literalmente diferente do que vemos nas partes externas, para poder indicar que os padrões da época que aquilo foi construído eram diferentes, e tem até detalhes sutis como teias de aranha, por exemplo, para poder simbolizar esse abandono. E é sempre bom salientar que Legend assume total responsabilidade de trazer cenários urbanos também, que aparecem poucas vezes, mas aparecem. E nesse caso, devo dizer que aparecem da melhor forma possível, porque o jogo, além de ter texturas muito competentes, consegue dar vida à direção de arte em si, que faz um trabalho muito bom na variedade desses locais. E é com isso em mente que convém esmiuçar mais elementos como esses para vocês entenderem como Legend se apresenta de forma excepcional para um retorno cheio de responsabilidades. Se atrelando às texturas primeiro, é notável que houve um trabalho de texturização para poder representar relevos nas superfícies, o que tradicionalmente isso é um problema se for mal aplicado, para aquela época, é claro. Mas para sair da zona de conforto, ciente das limitações, a equipe de desenvolvimento aplicou um nível de detalhes bem alto, mesmo que tenha sido texturizado. As rochas das montanhas, por exemplo, são cheias de rachaduras e fissuras em sua representação. E para complementar, encontramos diversas superfícies sobre outras, para deixar o level design mais rico, não dependendo apenas dessa texturização. E aqui, o mérito vai muito mais para o empenho em desenvolver o game do que para a parte técnica, porque isso requer muito carinho e atenção com os ambientes na hora em que eles estão sendo construídos. E esse empenho foi tão grande que Legend já começou a se esgueirar com a aplicação de uma luz indireta que pudesse interagir com a personagem em si na plataforma da Sony de 6ª geração. E isso acontece da seguinte forma: no jogo temos um visual muito monocromático por vezes. Encontramos diversas texturas que não tiveram a aplicação de algum tipo de escurecimento na renderização para poder simular algum tipo de sombra, falando a grosso modo, é claro. E isso acaba sendo importante ser aplicado aqui, porque na versão de Xbox 360, PC e PS3 que saiu muito mais tardiamente, tivemos sombras dinâmicas, então para criar um equilíbrio, encontramos nuances em alguns ambientes, quebrando esse aspecto de uma só tonalidade. Então isso acaba variando de área para área. O que facilita a vida de Legend nesse caso é que os ambientes são sempre cheios de elementos que possuem cores individuais, como a vegetação que usa cor verde ou a água que tem seu tom de azul transparente. Então, esses são o que podemos chamar de elementos de disfarce natural para a luz. Já quanto às áreas que
recebem a influência de alguma luz diretamente, ela funciona na maioria das vezes para objetos estáticos, o que não se aplica a pedras que podem ser movidas ou a personagens que estão se movimentando. Mas também existem partes que receberam esse tipo de seleção para tornar aquele trecho em específico dinâmico, fazendo com que o modelo da protagonista seja influenciado, tendo mudanças no seu tom. Isso inclusive acaba sendo uma regra muito mais incisiva para os trechos internos. Ao ar livre, de fato, vai depender da área que o jogo recebeu aquele tipo de atenção para determinada luz, mas nas áreas internas a gente percebe que os desenvolvedores conseguiram fazer com que os resultados dessa iluminação pré-calculada se sobressaíssem. Além de vermos muito mais nuances da luz indireta interagindo com a personagem, há feixes de luz incidindo no local que fazem parecer com o que hoje conhecemos como iluminação volumétrica. Outra oportunidade técnica interessante é que uma área com água que tem um foco de luz sobre ela cria um efeito de refração bem bonito, porém apenas para fins estéticos, porque ele não interage com nada, nem com a própria personagem. E claro, por último, mas não menos importante, temos os reflexos. Aqui, aparentemente, a julgar pelo grau de nitidez nas superfícies, a cena é renderizada mais uma vez para poder criar o efeito, o que, como já dissemos em outros vídeos, é uma técnica pesada e acaba nem renderizando tudo que está presente dependendo do hardware que está reproduzindo ela. Mas Legend, mesmo com alguns problemas, consegue trazer uma fidelidade incrível no resultado final, principalmente para o padrão do PlayStation 2. Anyone between me and that stone dies. Stop! I don't want anything bad to happen, but it will if you come any closer. Kill her. Por fim, Tomb Raider Legend se foca em 30 quadros por segundo no PS2 e na maior parte do tempo funciona bem com uma performance estável. E acredito que todo esse conjunto faça compreender por que ele é um título tão aclamado. Mesmo tendo uma experiência curta, isso tudo foi proposital com o intuito de apresentar uma jogatina imersiva e de qualidade, sem se tornar enjoativa, tendo um fator replay altíssimo para poder coletar todos os segredos e desbloquear novas roupas, ou até mesmo para poder explorar a mansão Croft, que aparece aqui de forma exuberante e completamente remodelada. Com isso, podemos afirmar com propriedade que o 7º título da franquia não só conseguiu resgatar ela do fundo do poço, como também introduziu novidades, sem perder a essência da personagem e da saga como um todo, sendo um dos melhores títulos do PlayStation 2. Mas no fim, você que é fã de Tomb Raider, me conta aí o que você achou desse 7º título da franquia. Você achou que eles conseguiram trazer a experiência dos clássicos pra cá? Me conta aí que eu quero ler a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.